Seja bem-vindo ao Sou Matize, eu sou a professora Edna e hoje nós vamos falar de cilindro. Vou fazer uma questão de cilindro equilátero. Você sabe o que é? Nós começamos semana passada, na quarta passada, a falar de cilindro, né? Dando prosseguimento ao curso de geometria espacial. Já falei sobre prismas, né? Já falei sobre paralelepípedo, sobre cubo. E agora nós começamos os cilindros. Bom, a questão de hoje fala assim: um cilindro equilátero tem 8 centímetros de altura. Calcule a área total e o volume. Cilindro equilátero. Bom, normalmente nós vemos na escola triângulo equilátero. O que seria um cilindro equilátero? Bom, um cilindro equilátero é aquele que a seção meridiana é um polígono regular. Como assim? O que é seção meridiana? Peguem um cilindro, imagine que vocês vão cortar esse cilindro, tá? Passando como se fosse a faca dessa forma aqui. Imagina um bolo, né? Um bolo de aniversário normalmente tem um formato cilíndrico. Imagina você cortando ele no meio e vendo, né, o que tem dentro. Então, o que você observa? É um quadrado, no caso o bolo normal, um retângulo. Quando o cilindro é equilátero, você vai observar um quadrado. Então, na prática, essa seção meridiana, quando você corta um cilindro ao meio, é porque a seção meridiana é um quadrado. Então, o que significa isso? Que a altura do cilindro é igual a 2 vezes o raio, ao diâmetro, né? Porque 2 raios são iguais a um diâmetro. Então, esse diâmetro da base, do círculo da base, é igual a essa altura, né? Lembrando que aqui a nossa base, ela é composta por 2 raios, né? Esse diâmetro é igual a 2 raios. Então, eu posso falar que a altura é igual a 2 vezes o raio. Isso que é um cilindro equilátero, tá ok? A altura é igual ao diâmetro. Como o diâmetro são 2 raios, a altura é igual, então, a 2 raios. Essa questão, então, nos diz que esse cilindro tem 8 centímetros de altura. Então, esse valor aqui é 8. E, portanto, esse valor aqui todo também é 8. Então, o nosso raio, que é só metade disso, né? Só essa parte aqui, digamos assim, nosso raio é 4. É isso que tem que ficar claro. Então, para essa questão, a altura é 8 centímetros e o nosso raio é 4 centímetros, ok? Ele quer saber a área total e o volume. Bom, para achar a área total, eu preciso da área da base e da área lateral, tá? Então, na prática, ele quer saber tudo, né? Então, achando primeiro a área da base. A base de um cilindro é sempre um círculo. Então, a área da base é a área de um círculo. Portanto, nosso raio é 4. Basta substituir esse 4 nesse lugar do r ao quadrado. Então, 4 ao quadrado vezes π. 4 ao quadrado é 16. 16 π centímetros quadrados. Bom, lembrando que aqui a questão não falou nada para transformar o π em 3,14, então eu vou deixar π mesmo, tá? Bom, vou fazer a área lateral que eu vou precisar para achar a área total. A área lateral, lembrando que a lateral de um cilindro, cadê meu papel aqui? É um retângulo. Como assim, Edna? Imagina o cilindro aberto. Ó, na hora que eu faço a planificação do cilindro, o cilindro tá aqui, ó, bonitinho, ó. Tá aqui. A hora que eu faço a planificação, eu encontro 2 círculos e um retângulo. Este retângulo, ele tem uma altura e isso aqui, ó, é o que fica em volta aqui, ó, da nossa base. Portanto, é o comprimento de um círculo e aí tem a fórmula 2πr. Então, a área lateral, como é um retângulo, a área de retângulo é base vezes altura. Nossa área lateral vai ser 2πr vezes h, ok? Então, para nós aqui,
2 vezes π, o raio é 4, altura 8. Então, é 2 vezes 4 vezes 8. 2 vezes 4 é 8, 8 vezes 8 é 64. Repete o π, centímetros quadrados. Tá, mas ele não tinha pedido nada disso, eu só fiz porque eu preciso para chegar ao que ele quer. O que ele quer é a área total. A área total nada mais vai ser que a área lateral mais a área das duas bases, né? Tipo a tampa e o fundo. Então, a área total são 2 vezes a área da base mais a área lateral. A nossa área da base é 16π, então é 2 vezes 16π mais a área lateral 64π. Portanto, 2 vezes 16 é 32π mais 64π. 32π mais 64π, 96π. Então, enfim, chegamos a um resultado que ele quer. Ele queria saber a área total. A área total, 96π centímetros quadrados. E por último, ele quer o volume. O volume é a área da base vezes a altura. Portanto, a área da base é πr ao quadrado, na verdade nós já calculamos, né? Vezes a altura. A área da base tá aqui, ó, 16π, então 16π, vezes a altura. Nossa altura, ó, 8. Então, 16 vezes 8, 16 vezes 4 é 64. Então, o dobro disso, o dobro de 64, 128π. Centímetros cúbicos. Volume, só fiz aqui de cabeça, tá, gente? Vocês me perdoem. 128π centímetros cúbicos é o volume. Então, tá aí o que a questão queria. A área total e o volume de um cilindro equilátero. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Semana que vem, na quarta-feira, tem mais vídeo de cilindro. Você não pode perder.